próxima sessão que nós temos é com o Ivan. Ivan Davi foi aluno do curso de pós-graduação aqui da ECA, né? Ele tem um currículo extraordinário, né? Ele trabalha muito com digital, ele trabalha muito com experiências, é um cara que está sempre mexendo em tudo, e foi exatamente esse caráter experimental de novas tecnologias que eu convidei o Ivan. Nós vamos publicar na página o currículo dele, tá, Ivan? Se você me desculpar, a gente vai fazer isso. E a mesma coisa do Jodelli, que vai fazer parte dessa hora, né? Vocês têm uma hora, são 15h15, vocês têm até 14h15, tá? Jodelli é um grande diretor do mercado publicitário, de cinema, televisão, etc. e tal. Ontem eu falei com um amigo meu, que é o Arthur, que vai começar, que é Arthur Bandeira, que chamaram de Matuque, que vai trazer um trabalho dele. Ele falou, nossa, que é o Guguinha, o Jodelli está me olhando, que é o Guguinha chamado no mercado. Ele falou, nossa, o Jodelli, ele está nos assistindo agora. Então, faço questão que você faça sua apresentação sem muitas delongas da minha parte. Então, Ivan Davi e Jodelli Lacher, centralizando na questão da tecnologia e do vídeo musical, porque Jodelli é considerado o maior diretor de filmes musicais no Brasil. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde ao Jodelli também. E a todos que estão aqui compartilhando dessa live conosco. Primeiramente, eu quero agradecer aí a ótima fala do professor Maurício, elucidou aqui vários pontos que a gente tem sobre o cinema novo, né? E eu espero, uma outra oportunidade, poder conversar mais com você para saber o que aconteceu depois do cinema novo, para a gente poder renovar tudo isso novamente. Então, pois é, nós estamos aqui hoje nessa parte desse cinemática, convidamos aqui o nosso amigo Jodelli, e nós vamos exibir alguns trabalhos, os trabalhos que ele vem desenvolvendo ao longo da sua carreira, selecionamos alguns vídeos, né, Jodelli? E eu vou ter também a oportunidade aqui, liga seu áudio aí, né? Você está com seu áudio desligado aqui no botãozinho. Opa, boa tarde para todo mundo. Ivan, obrigado pelo convite. A todos vocês, boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou mostrar então, primeiramente, o meu trabalho, e na sequência já mostro o trabalho do Jodelli. O meu vídeo é um vídeo curto sobre uma experiência que eu desenvolvi recentemente com uma colega nossa, que é a professora Lília Amaral. Nós desenvolvemos um trabalho audiovisual em busca das invisibilidades urbanas no centro da cidade, né? E o interessante é que esse vídeo ele foi produzido um pouco antes da pandemia. Então, nós lidamos com aquela situação de buscar no centro da cidade a cidade. Então, nós precisamos fazer a gravação em horários onde tivesse, digamos, pouca população circulando no centro da cidade, né? Que estivesse apenas os moradores do local, sejam eles com as suas residências, sejam eles os moradores de ruas nas suas condições. Aliás, eu faço aqui uma crítica, já iniciando aqui a minha fala, nesse trabalho de vídeo totalmente social, né? O impacto que nós tivemos ao ir em busca também da parte do patrimônio histórico no centro da cidade, onde nós lidamos com uma imagem, uma situação imagística muito forte do morador de rua junto aos bens tombados, juntos às esculturas, juntos aos imóveis, aos prédios. Então, ficou uma situação assim muito interessante que gerou um outro trabalho que eu espero mostrar para vocês num outro momento. Bom, o Invisibilidades Urbanas, ele vem tratar dos imaginários distópicos. A pele, o corpo da nossa cidade em camadas. Essa foi a proposta que nós desenvolvemos. É um projeto audiovisual resultante de uma experimentação realizada aqui em São Paulo, na região central, que nós conhecemos como a região da Cracolândia.
local de confinamento, né, de usuários dependentes de crack. É um território marcado por sucessivos apagamentos de memória que incidem na configuração desses imaginários urbanos totalmente vulneráveis, né? É importante dizer para vocês que eu venho trabalhando atualmente com a linguagem e a tecnologia da realidade virtual, da captação de imagens em 360 graus. Eu quero ressaltar que neste vídeo nós fizemos toda a captação em 360 graus, mas depois convertemos esse vídeo para 2D, usando a técnica do mosaico, da panorâmica. Como sempre, a gente está experimentando usar os equipamentos, usar os softwares e aplicativos para passarmos a nossa mensagem. Então, nesse vídeo, por meio dessas captações sonoro-visuais, vamos assim dizer, desses espaços públicos e até mesmo privados, nós desenvolvemos uma construção de uma narrativa em camadas, de maneira que a performance é dada pelo exame de diversos âmbitos da memória e do local onde foi produzido o vídeo. Eu não vou estender muito a minha fala aqui sobre o conceito dessa proposta, eu prefiro exibir o vídeo para vocês e depois ficar aberto aí a alguma pergunta, algum questionamento. Daniel, eu posso eu mesmo transmitir aqui? Como é que estamos aqui? Ou vocês transmitem aí? Você pode fazer daí, Ivan, por favor? Posso sim, só um minuto então, por favor. Deixa eu tentar me localizar aqui com o meu... Mas que estão aqui há mais de 60 anos, tipo, saiu, teve que tirar o comércio dele, a casa dele, não recebeu ainda, lá o seu filho ficou doente, né? O pessoal adoece por causa dessa violência. Para a sociedade, essas pessoas merecem ser tratadas por mim, estão ali porque eles querem trabalhar, eles querem trabalhar, vai realmente pergunta e não uma solução, porque eu acho que a solução é individual, mas dá possibilidade de estarem em tratamentos alternativos, que não seja internação, sabe, que tenha primeiro dignidade, né, que tenha trabalho, que tenha moradia, né, que tenha o Estado trata aqui como uma área de especulação, né, região central, de aparelho central, né, que tipo esperando que tem mais aparelho central né, pega ali, tem que passar essa pega o Hotel da Resistência, o Sesc, a Uva de Andrade, a Casa de Andrade, o Teatro de Chantene, a Porto Segunda, a Portolândia,
E é muita coisa, né? A gente está no quarteirão, mas elas E aí, se optarem não canalizar aqui também, deixar aberto. Então, mas internamente, o Tietê ginásio, que boi transformação, entrega, renúncia e muito amor. Problemas familiares, um grito para dizer que a família und gestorben im Juni 1932. Ein Big Bang Schaft und eine Familie. Anne Anita Simberlist, geboren im August 1892, gestorben em dezembro. O filme, eu a primeira vez levei um impacto, achei muito incrível esse filme. Estou tão complicada hoje minha cabeça. Ivan, você quer comentar alguma coisa, uns 10 minutinhos antes do Jodélio entrar? Gostou, Maurício? O que você achou? Acho que é uma experiência bem interessante, né? Não sei se ele está aqui na sala ainda. Eu estou aqui sim, eu só não quero falar para não atrapalhar. Aí, não, tudo bem, tudo bem. Não, queremos a sua opinião. Ele quer a sua opinião. Assim, só uma coisa rápida, assim, a força das imagens de um lugar que, como você disse, assim, tem contexto histórico, é um lugar específico da cidade, é muito poderosa com o que vocês fizeram, com a montagem, com o jeito de filmar, eu não sei usar as palavras corretas, e o som cria um ambiente labiríntico e, ao mesmo tempo, angustiante, né? Porque é isso, a degradação misturada com o patrimônio histórico, misturado com uma população vivendo em condições terríveis, né? Num espaço que a gente, enfim, reconhece, né? Nossa, muito, muito bacana, assim. Fui altamente impactada pelo filme. A primeira vez eu falei, e você tem que levar para o meu povo lá, porque eles têm que... Porque, inclusive, Ivan tem um domínio tecnológico muito grande. Ele trabalha... Como é que foi feito esse trabalho, Ivan?
Então, com câmeras. interessante você falar desse domínio tecnológico, né? Nós tivemos a oportunidade de passar, né, do analógico para o digital, né, durante os anos 80, essa coisa toda. Então, desde então, a gente vem experimentando. Eu estou gostando muito dessa tecnologia de captação em 360 graus, porque ela provocou Você sabe, a gente já vinha fazendo a edição linear, a edição não linear, e a partir daí, com o surgimento dessa tecnologia 360 graus, a gente está além do não linear, porque a coisa totalmente inverteu. Hoje em dia, a gente não precisa mais se preocupar na gravação 360 graus com o enquadramento, né, a posição e tal. A gente simplesmente coloca a câmera para gravar e sai até de perto para deixar o ambiente bem natural, como dizia na época da captação lá do folclore brasileiro, né? O Cascudo citava isso, vai fotografar o folclore, tenta não interferir na cena para ela ser mais natural possível. Então, isso é uma coisa muito bacana da tecnologia 360 graus, porque ela te permite até jogar a câmera, sabe? Essa câmera tem um suporte, parece um peixinho assim protegido, uma bomba, parece uma bomba assim, que você pode jogar a câmera. E, ao mesmo tempo, ela tem pau de selfie de 3 metros de comprimento, que permite, ela é muito pequena, ela pode ir onde a câmera convencional não vai. E eu tenho visto, tanto no Brasil como no exterior, diversas experiências artísticas e na área de documentário, principalmente, como o nosso amigo Tadeu Django, que vai estar conosco amanhã, né? Que tem feito trabalho muito bacanas com essa linguagem. E é essa linguagem, então, que a gente vem desenvolvendo e procuro, é claro, utilizá-la para essa questão da pesquisa, né? Da pesquisa etnográfica, da pesquisa que a gente faz com essa população toda, né, que está aí invisível e que acredito que com essa tecnologia a gente possa despertar um pouco mais a atenção de todos para essas questões. Bom, não querendo alongar aqui, nós temos mais meia hora aqui, o Jodélio tem vários vídeos para mostrar, porque ele, como um dos pioneiros do videoclipe no Brasil. Eu vou fazer aqui uma introdução ao Jodélio, porque eu descobri aqui nas minhas pesquisas sobre esse cara que ele já foi até parte aqui de tese, de doutorado aí na USP e tal, né? Então, muito interessante o que cita aqui sobre ele, diz o seguinte, olha só, Jodélio, os grafismos e os efeitos especiais são fortes marcas da produção de Jodélio Lacher. Entre elas, destacam-se Meu Erro, de 84, co-dirigido por Carlos Magalhães e estrelado pela atriz Cláudia Magno, vendo os integrantes da banda como pilotos de motocross. Múmias, de 85, do Biquíni Cavadão, ficção científica com muitos efeitos especiais, filmada nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com participação da bailarina Cláudia Lecron. Que País é Este, de 87, da Legião Urbana, com várias imagens de pontos turísticos e situações cotidianas do Brasil. E muitos efeitos especiais no registro da banda tocando Go Back, dos Titãs, que foi co-dirigido também pelo Branco Melo, né, Jodélio? Sim. Então, esse clipe também mostra a banda em várias cenas cotidianas, com os filhos, inclusive, e tal. E muitos outros, inclusive automóveis, Atropelamento e Fuga, do Escoa e Máfia, né? Sim. Que mistura também grafismo de revistas, imagens de arquivos, e o mesmo recurso dos dançarinos do fundo branco infinito. E Jodélio, então, ele vem de uma longa experiência, né, na produção do videoclipe, passou pela Globo muitos anos, produziu para o Fantástico, aquele programa também que nós gostávamos muito, que era o Som Brasil, né, que era uma delícia assistir. E nós vamos então, né, Jodélio, mostrar alguma coisa aqui da sua produção. Tá. Ivan, deixa ele se apresentar um pouco, claro, por favor. Então deixa eu falar. Não está conhecendo ele. Na verdade, é o seguinte, eu dei muita sorte, tá? Porque quando eu decidi o que eu ia fazer e tal, eu estava estudando jornalismo e tal,
surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso na TV Globo de operação de videotape. Era uma máquina gigante, as fitas eram grossas, 2 polegadas, as fitas eram... A gente fez um curso de 3 meses e dali surgiu... A Globo precisava de operador e dali surgiu uma geração assim, de diretores, Inácio Coqueiro, Carlos Magalhães, Trevisan. Então, assim, eu dei essa sorte e aí entrei no audiovisual através do videotape. Eu queria ser câmera, mas a oportunidade foi videotape, foi ótimo, porque depois eu logo conheci o Talma fazia novela, fazia aquela novela Saramandaia, e teve um incêndio da Globo, a gente estava junto ali, e aí eu colei com o Talma e aprendi muito com ele essa coisa de... E ele mandava, eu já estava na edição, né? Aí depois eu fui para assistência de direção, assistência de produção, fiquei rodando ali dentro, mas ele me mandava muito ir para a ilha. Eu ia para a externa, gravava, ele vai para a ilha ajudar. Trabalhava com Jorge Fernando, com Guel Arraes, com vários diretores, e tinha uma comunicação ótima. O Jorginho Fernando falava para mim, aí, Jadele, fusão, pá, tá pronto. Então, a gente já se combinava muito. Aí, ia sempre ligado com música, trabalhava com produção, produzia o Brilho, A Noite Vai Ser Boa, entendeu? Eu arrumei o contrato para eles, então eu estava sempre ligado com produção, trabalhava com o Robertinho de Recife, Jorge Maltner, junto com a Globo, fazendo novela e fazendo tudo. E aí lá no final de 70, o Talma fazia os clipes também, eu era assistente dele. Então eu já conhecia a linguagem, já estava começando. Aí nos 80, aí surgiu a oportunidade mesmo de eu começar a dirigir para o Fantástico, que aí eu já adquiri o status de diretor. E aí começou tudo. Era uma produção... O Fantástico produzia 4 a 5 clipes por semana, desde o final de 70, e a gente produzia de tudo. Então, quando as pessoas falam que eu gosto de grafismo, eu gosto de várias coisas, porque como a gente tinha que produzir muito, a gente tinha que ter linguagem para todos os clipes, né? Então, você produzia um Legião, ou qualquer uma banda aqui, daqui a pouco você produzia o Supla, daqui a pouco você produzia um cantor popular, ou um sambista. O que o Zé Itamar, que era o diretor do Fantástico, disse para a gente fazia, entendeu? A gente pedia também para fazer alguns clipes, né, que a gente gostava de algumas bandas, de alguns artistas, mas ele também encomendava coisas para a gente e a gente fazia. Então, foi uma escola na minha vida, uma super escola, né? E vários companheiros dessa coisa de direção, mas aí, com o Talma, que era um núcleo de produção, né? A gente fazia outras coisas, a gente produzia o Som Brasil, produzia o Chico Caetano, produzia o Misto Quente. Então, assim, sempre meio ligado com o dramaturgia, e dentro da dramaturgia também ainda colocava música. Então, eu perguntava coisas para novelas e tudo, e a gente produzia aquelas cenas, entendeu? Aquelas cenas que tinham musicais dentro da novela. Então, foi uma vida assim que eu levei dentro de musical, dentro da música, e que vem até hoje, não com tanta intensidade, mas até hoje faço meus videoclipes, mas eu andei um pouquinho para outra área, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu achei interessante na sua observação, é que você fala que começou por acaso, por sorte, e o mercado era assim naquela época. Eu não sei que ano que você entrou, mas quando eu entrei... 7,6. Uns 10 anos ou mais atrás, não tinha ninguém com diploma de cinema, não tinha ninguém, poucos alfabetizados, né? A grande escola tinha sido a Veracruz, né? Sim. As houses das grandes empresas, Ford, etc. e tal, mas ninguém tinha estudado cinema e se formava dentro das produtoras, dentro das emissoras, o mesmo trajeto que você falou, começava office boy, aí ia fazer copiagem, aí não sei o que lá, e você ia galgando. E quem tinha talento tinha um espaço incrível para trabalhar, né? Que eles precisavam de uma mão de obra mais especializada. Você quer falar mais alguma coisa? A gente projeta, depois a gente...
porque aí eu vou falar em cima dos videoclipes que eu produzi. Então, assim, eu comecei a produzir no Fantástico, aí daqui a pouco a linguagem foi mudando com os tempos, né? Assim, eu entrei em 76, então, assim, quando já era nos 80, o padrão das fitas já tinha mudado, para nossa sorte, porque era muito caro as fitas, então a gente teve problemas assim quando a gente não pagou a dívida e a gente não podia comprar fita, então a Globo pagava as fitas, né? Então as fitas eram caras, igual o celulose, tudo O era muito tape, caro. você está falando, o tape era caro. O tape era caro. Eram 2 polegadas, né? Eram 2 polegadas. Aí nos 80 já começou a ficar, porque eu trabalhava com máquina para máquina, então era corte, não tinha fusão, só corte. É claro que tinha corte de imagem e corte de áudio, daquilo a gente já fazia alguma coisa, mas aí nos 80 começou realmente a ter 3 máquinas. No final dos 70 já tinha 3 máquinas e as máquinas já eram ligadas uma na outra, então você podia dar play nas duas. Às vezes a gente tinha que dar play com as 2 mãos, uma em cada máquina, né? Mas de qualquer jeito tinha a terceira máquina que estava filmando, que estava gravando. Então a gente já tinha uma mesa porque a gente já podia ter alguns efeitos. Então eu sou de uma geração que pesquisou muito isso, que mergulhou muito nesses efeitos. Aí depois fui encontrando pessoas como o Papinha, que adoravam efeitos, dominavam a mesa, entendeu? E também a gente viu o que estava acontecendo no mercado de música do mundo inteiro, entendeu? Então a gente tinha o equipamento, tinha vontade, então era tentar, né? Tentar errar e fazer de novo e acertar. E aí a gente teve muita sorte de ter trabalhado com o Zé Itamar. O Zé Itamar era um puta diretor de programa que incentivava a gente. Quando ele achava que o clipe estava mais ou menos, ele falava assim, vai lá e faz um complemento. Porra, a gente tinha feito um clipe, gasta um dinheiro, né, investido. Ele faz um complemento, era um outro clipe, então a gente ficava com 2, misturava, então a gente fazia um clipe rico, né? Era uma época que a indústria fonográfica também estava bem, né? Ela foi subindo, né? Os 70 era mais ou menos, mas aí os 80 a gente achou o nosso caminho, assim, a música brasileira, as gravadoras, o jabá rolando, né? Então tocava no rádio música brasileira muito. E o rock brasileiro surgindo, e a gente era roqueiro e tudo, então a gente era roqueiro, mas a gente era sambista, gostava de tudo, fazia qualquer gênero, não tinha preconceito contra gênero. Ivan, você pode projetar, Ivan? Vamos, projeta para a gente começar. Vamos mostrar aqui o primeiro... Senão a gente vai ter que explicar para a plateia o que é jabá, né? Isso. Os primeiros clipes do Jodelli aqui, com a banda Titãs, Flores, né, Jodelli? Sim, então... aí toca um pouquinho que eu posso falando em cima? Claro. Então tá, vamos viver um pouquinho e eu falo um pouquinho sobre o Titãs. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lágrimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter. Aí. Esse clipe aí, posso falar junto? Claro, claro.
Então, esse clipe aí eu fiz com o Gringo Cardia, um puta diretor. A gente sentou junto com os Titãs e decidimos fazer esse trabalho todo em chroma key. Então, a gente foi para o Teatro Fênix, ficou um dia inteiro no Teatro Fênix. O Gringo foi para o centro da cidade, para o Saara, e comprou vários e vários metros de chita, de pano florido. A gente colou esses panos floridos numa coisa meio parecida com tabletop. Antigamente, a gente fazia tabletop, a gente colocava as fotos numa parede preta e filmava essas fotografias, fazia pano as fotografias. Então, a gente colocou 3 metros, assim, 4 metros de tecido, colado vários, e a gente filmava esses tecidos andando para ser a base do fundo. Essa base do fundo, todas essas bases do fundo são de chita. E aí é um vídeo feito de colagem, feito de camadas. Várias e várias e várias e várias camadas. Quem editou isso foi o Papinho, o Gringo Cardia foi o parceiro, o conceito. A gente discutiu antes com os meninos o que a gente queria fazer, e aí foi esse clipe que a gente fez, foi um sucesso. Ele ganhou o MTV Awards aqui no Brasil, depois ele passou também no MTV Awards lá fora. Foi muito maneiro isso aí. Isso já foi um ápice da linguagem que a gente estava desenvolvendo. Depois a gente fez um outro clipe, que foi o clipe do... Quer dizer, vários clipes a gente fez com... O Fantástico fazia clipe com chroma key desde o Raul Seixas, entendeu? Então, assim, naqueles sábados que a gente fazia os clipes no Fantástico nos anos 70, a gente fazia 4 clipes no Fênix, era 3 horas para cada artista, entendeu? Então, muita coisa era feita em chroma key. Então, o chroma key a gente já dominava, só que aí agora a gente chegou num ponto bem bacana. Depois eu fiz um Chico Buarque de Holanda também, que ficou bem bacana, que todo nessa linguagem também. Ele tinha pouco tempo para fazer, e aí eu falei, então tá, gravamos 5 bases dele, sabe? Uma com o corpo inteiro, uma ele batendo uma palma, uma ele dançando. O Chico poucas vezes aparece dançando, né? E aí nós fizemos esse clipe com ele, Baticum. Perfeito. É um clipe bem bacana. Perfeito. E aí tem outros clipes, né? Tá, ok. Vamos exibir, então, mais um, que é o com Legião Urbana, pode ser? Esse Legião Urbana, eu queria contar o caso antes de passar. O Chico, Ivan, o Chico, que ele estava falando. Quer dar uma palhinha do Chico? Só passa um pouquinho, depois eu vou contar uma história do Legião. Peraí. Então, peraí, que o Chico não estava aqui na minha lista. Então, bota o Legião que eu vou contar essa história. Não, eu coloquei, deixa eu ver se eu coloco aqui. O Chico foi na época do Chico Caetano. Foi na época do Homem 90, né? O Daniel Filho fez Mulher 90, depois ele fez um Homem 90, com vários encontros de artistas. E aí a gente fez nessa levada, a gente fez esse clipe para o Chico. Enquanto a gente procura, eu vou falar do Legião, que o Legião é interessante, porque o Legião foi o seguinte, né, naquela época estava tendo... Achou? Achei. Tá, então pode dá um ser? playzinho. Desculpa, eu te cortei, mas... Que isso? Não, aqui, depois eu volto lá. Vocês vão ver que é a mesma linguagem. É a linguagem do chroma. Desculpa, uma... Falou, claro que eu vou. Clara ficou até o sol raiar. Tada também, saracoteou. Didi tomou o que era pra tomar. Ainda bem que Isa me arrumou um barco bom pra gente chegar lá. Lelê também foi e apreciou o Baticum lá na beira do mar. Aquela noite tinha do bom e do melhor. Pra lhe dar água na boca.
Ó, esse já era Vogue, hein? Como é que é? Tem umas danças aí que esses tipos de dança aí desses casais atrás, agora voltou com força total um negócio chamado Vogue, que é uma dança, entendeu? Que trabalha mais com a mão, assim, né? Esse clipe aí, a música é parceria dele, do Chico com o Gilberto Gil, e é uma festa que a Warner deu, André Midani, e todo mundo curtiu demais essa festa, e ele fez uma música para a festa, né? Acho que quem bebeu nessa fonte foi o David Lynch, no Cidade dos Sonhos, que ele começa o filme com esses casais dançando. Sim, sim. Né? Pode ser, pode ser. Claro, claro. Essa aí é o maior respeito, né, pela produção brasileira. Claro. Esse clipe aí eu usei a mesma linguagem do Atropelamento e Fuga, do Escova, também com algumas partes com fundo. Esse aí foi todo fundo branco. Eu gosto muito do fundo infinito branco, você entendeu? Então... Recorta, né? Recorta direitinho, fica bem legal. Agora você conta sobre a Legião Urbana para gente? A Legião Urbana é o seguinte. Eu já tinha feito alguns clipes com Legião e o Renato me convidou para ir para Brasília, para ir para um show do Legião Urbana em Brasília, tá? Nessa época tinha acontecido um problema com Sepultura aqui em São Paulo, que tinha tido... É só do Gil. Não é do Gil dele. Mas tinha tido um problema grande com Sepultura aqui em São Paulo. Tinha tido um problema, tinha morrido uma pessoa no Pacaembu, num show grande. E o rock estava começando a ficar meio taxado de violento, tá? Aí eu fui para Brasília com um parceiro meu chamado Marcelo Mega, que é um cineasta lá de Juiz de Fora. Nós fomos com uma máquina de 16mm, com filminhos na máquina, para registrar uns momentos, uma coisa meio descompromissada, assim. E no meio da apresentação... aquele dia foi super tenso em Brasília, porque a polícia resolveu revistar todas as pessoas que iam entrar. Então, os produtores colocaram o Legião no show, empurraram o Legião para começar o show, e as pessoas todas não tinham entrado no estádio. Então, começou um tumulto já nesse começo, já porque as pessoas ficaram meio chateadas, né? Muito chateadas. Mas aí estava um clima meio estranho ali no gargarejo, e as pessoas jogando algumas coisas na banda. Chinelo, cheirinho da Loló, aqueles vidrinhos de cheirinho, jogando um monte de coisa nele. E eles estão continuando o show e eu filmando ali. Até que chegou uma hora que um cara invadiu o palco com uma revista embrulhada, parecia que era uma faca, pegou o Renato pelo pescoço assim, e começou a esfaquear o Renato assim, com aquele negócio. Cacete, a gente filmando aquilo. Nossa, e a gente ficando apavorado, não sabia o que fazia e tudo. Acabou, o segurança tirou ele, e aí eu acho que o Renato não teve mais clima nenhum, não sei se ele tocou mais uma, acabou o show. Acabou o show, ficamos a madrugada conversando, e vamos parar, e não sei o quê. Acabou que eu peguei o avião, fui para o Fantástico, fui para o Zé Itamar de Freitas e falei, Zé, estou com umas imagens aqui do negócio que aconteceu em Brasília agora. Ele falou, nossa, que bom, cara. Então tá. Vamos fazer uma matéria. E é o seguinte, qual é o próximo show do Legião? O próximo show do Legião é sábado agora, lá em Belo Horizonte, no Mineirinho. Ah, é? Então faz o seguinte, pega uma câmera, vai para lá e grava o show. Se não acontecer nada, é porque o rock and roll não tem nada de violento. Enquanto isso, eu vou para Brasília entrevistar o secretário de sei lá o quê, os policiais, os produtores do show, entrevistar o Renato, tudo. Para resumir a história, 8 minutos no Fantástico,
Eu fui para Belo Horizonte com uma câmera e um cameraman, só eu e o cara. Pedi para o Renato e para a banda tocar 3 vezes a mesma música para eu ter pelo menos 3 pontos de vista, entendeu? E tanto que o clipe que vocês vão ver, ele está de casaco, depois ele está sem casaco. Aí eu filmo a plateia, ando no estádio, gravo lá longe, depois volto, entendeu? Então, assim, aí isso tudo no sábado. No domingo de manhã, 8 horas da manhã, sei lá, 7 horas da manhã, pego o avião, chego no Rio, vou direto para a ilha. Tem que telecinar o filme ainda. Telecinamos o filme e editamos o clipe. Não, quer dizer, telecinamos aquele filme lá que a gente fez lá em Brasília, né? E aí editei o clipe, juntou o clipe com a matéria e salvamos o rock and roll Tupiniquim de ser taxado de violento. Entendeu? Maravilha. É esse clipe aí. Você só vai ver um pouquinho, porque essas coisas que nós estamos vendo, elas são meio do século passado, né? Então, elas estão... E em alguns casos, esses clipes só passaram no Fantástico. Esse clipe do Chico Buarque, ele era do Fantástico. Esse também... Depois alguns casos, a gravadora compra do Fantástico, faz algum acordo, e aí o clipe começa a rodar. Mas alguns clipes que eu fiz, eles só passaram uma vez, ou passaram... No caso dos Couve e a Máfia, que é um caso excepcional, que o Boni adorou, o Hans Donner adorou, o Zé Itamar de Freitas amou, o Zé Itamar de Freitas pegou esse atropelamento de fuga do Escova, passou no domingo seguinte, ele passou num domingo e passou no outro, ele falou que atendendo a pedidos, e no final do ano ele inventou um prêmio do melhor videoclipe do ano e passou o Escova de novo. Boa. Então, assim, essa coisa de fundo branco, de chroma key, misturar com fundo branco, então já vinha dessa época. Então, esse clipe que a gente vai ver um pedacinho agora, vocês vão ver o pessoal tocando lá em Belo Horizonte, e vocês imaginam que eu estava louco para voltar para editar. Passa para a gente, por favor. Estou soltando, não. Ok. O Renato adorou porque o baixista aparecia. Geralmente, às vezes, os clipes só postava cantor, o guitarrista, um pedacinho no solo, entendeu? E aí, nesse, não, aparecia o Renato, ele adorava o baixista. Sexo verbal faz meu estilo. Olha lá, sem casar. E os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também. Então, assim, eu fiz muitos clipes do Legião. Feche a porta do seu quarto, restoca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não vá agora. Quero honras e promessas, lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho. Opa, tá bom já.
Aí foi isso. Fomos para lá, fizemos... Maravilha, tem uma luz muito bonita esse clipe. É muito bonito. Eu fiz alguns, eu fiz Que País é Este, Angra dos Reis, fiz um outro clipe que agora eu não lembro o nome, mas foi esse os anos 80 que eu vivi. Então, eu vou ler alguns comentários da plateia aí. A Rosimei comentou: bom demais rever esse clipe, acho que foi o anterior. Hoje sou professora de audiovisual da UNB, mas nessa época fazia, em São Paulo, Academia Brasileira de Vídeo, com Walter Silveira, Grima Grimaldi e Tadeu Jango. Saudades. A Natália Veldon perguntou: boa tarde, tem uma curiosidade, no videoclipe, como é essa relação do roteiro e da montagem? Como é que um roteiro de videoclipe, se existem clipes que não têm um roteiro e acontece na montagem? Vamos lá. Antigamente, a gente dividia entre videoclipe, lá no Fantástico e tal, entre videoclipe e musical. Tá? Musical, a gente era músicas, eram clipes feitos de músicos tocando. Então, a gente não achava que aquilo era videoclipe. Aquilo era um musical. Porque não tinha historinha. Não, sabe? Às vezes, você pode ter até uma base do cara tocando mas de qualquer jeito você corta para outras histórias. A montagem e o roteiro. Existe um roteiro, sim. A gente fechava com os artistas antes, porque nós íamos entrar na parceria. Nós íamos fazer colocar imagens na letra dele, na música dele, e ele tinha que aprovar, porque aquilo ia ser para a vida toda, né? Então, a gente fazia reunião com eles. Às vezes, as letras já são bem cinematográficas, então as letras já indicavam, e a gente chegava com alguma ideia, o artista chegava com outra, a gente chegava no denominador, colocava aquilo num papel. Por que é importante o roteiro? Porque a gente tem que saber o que vai gravar, então, e saber o que vai pedir para a produção. Então, não adianta ter só várias ideias na cabeça e chegar no set não ter nada. Então, flores. Flores a gente teve que ir lá comprar os panos todos, comprar as flores, entendeu? Então, assim, o roteiro, nesse caso, é para ajudar a produção e para a gente ajudar a edição também. Mas é claro que quando você chega na edição, existe uma coisa que eu chamo de take vencedor. Ou seja, eu tenho um estilo que eu gosto assim, de colocar imagens boas no começo. Assim, o Lulu que me ensinou isso, o Lulu Santos, falou: porra, não guarda nada para o final, vamos ganhar o jogo, vamos ganhar a goleada logo no começo. Então, a gente tem que pensar no que ficou melhor, no que ficou mais bonito, e, de repente, se o roteiro permitir que você coloque um ou outro insert, já para crescer o nível de produção, né? Você é dono do negócio, você que está editando ali, se não cortar muito a onda da história, você pode, na ilha, você pode mudar o rumo do seu roteiro. Mas geralmente a gente dividia bem as partes, porque você tem que ter surpresas, porque a música demora 3 minutos, e vamos dizer que a 1 minuto e meio você já está cansado daquela coisa, daquele set, então você tem que mudar de set, você tem que ter sempre surpresas. Surpresa no solo, surpresa quando volta de novo, entendeu? Então, assim, tem toda uma coisa de você criar uma expectativa de imagens bonitas, de imagens legais, que falem, que tenham relação com a letra e tudo, mas, de qualquer jeito, você tem autonomia de mudar depois para aquele produto ficar mais visual, né? Sim. Tem a última da Rosimei, que pergunta se era a produção da Armação Ilimitada. Adorava aquela linguagem. Sim. O videoclipe é o pai do Armação Ilimitada, nesse sentido de linguagem. O que acontece? Naquela época, João Paulo de Carvalho, super editor, Ivo Alves. Então, com essa coisa daquela máquina que eu te falei que chegou, né? Quer dizer, chegou várias... Cada ano chegava uma máquina nova, mas a gente começou a poder fazer inserts menores, porque antigamente você cortava uma imagem, corta para outra, tal, demora um tempo, demora o tempo da zoom, demora o tempo da pan, né? E aí a gente descobriu que a gente podia fazer inserts de 4 segundos.
fazer uma montagem que você adiantava a ação. Então, assim, essa linguagem do videoclipe se espalhou na publicidade, se espalhou na dramaturgia, ela foi chegar até no jornalismo, que é o jump cut, né? Que é o corte, às vezes, para a mesma imagem, ou corte para frente. Então, você não precisa de... os filmes também fizeram isso, né? Assim, a novela Vague, né? O cara estava na cama, assim, cortava, abria a porta, já estava na rua, já estava... Entendeu? Então, assim, não tem essa coisa de ter toda aquela cronologia. Então, o videoclipe ele acelerou a linguagem. Muito bom, muito obrigada, Jodeli. Foi uma honra ter você aqui com a gente. O Ivan também, que a gente sempre está junto com o Ivan. Professora, só tenho que agradecer, porque realmente abre uma perspectiva para todo mundo do que foi a televisão brasileira, né? E de como essa Globo evoluiu, essa coisa toda. Foi muito legal. E conhecemos o talento do Ivan Davi, porque o trabalho dele é muito incrível. Também. Professora, agradeço muito. Fala. Não sei se dá tempo ainda, se temos ainda um minuto, que nós íamos mostrar mais algumas produções dele, podemos mostrar pelo menos mais uma mais recente, mais atual. Vamos passar pedacinhos pequenos, que eu vou contando para vocês. Vamos mostrar o iBeat, que é curtinho também, é bem legal. Mostra o Gustavo e a Nisha. O Gustavo, só um pouquinho. O Gustavo de Dalva é um percussionista e compositor baiano que trabalhava com Gilberto Gil, agora está trabalhando com David Byrne. E aí eu fiz um videoclipe com ele, com uma câmera de mão pequenininha, chama Osmo. E aí fiz um videoclipe maneiríssimo com ele, de um disco que ele lançou, e Nova York, 2 horas de filmagem. Ele é muito elegante. Ele é muito elegante. Meu celular toca toda hora, é mensagem meio Twitter. Esse mundo tecnológico é cidadão, é ser humano, é cidadão, é ser humano. Vamos passar agora um pouquinho da Nisha. É mensagem meio Twitter. Está tudo no YouTube, gente. Isso se chama Globacidade. É Times Square? Não é esse, Jodeli? É Times Square aí. Esse Times Square foi 2019. Agora, eu vou te mostrar a Nisha, que esse é um caso especial que foi feito na pandemia, tá? Foi feito o ano passado e foi gravado em Setúbal, em Lisboa, foi gravado em Munique. A menina, a cantora, é cabo-verdiana, gravou em Setúbal. O modelo gravou em Munique. A produtora estava em Montreux. Os editores estavam no Rio e o diretor de arte estava em Barcelona. Então, foi um clipe pandêmico, todo realizado à distância, eu dirigindo pela primeira vez com celular. Então, eu botava o celular, pedia o cameraman para fazer, dirigia ela. Então pode insistir, negas tentam não vou mentir, não quero, não. Tudo aponta pra tua direção.
was feeling lonely, lonely, lonely. Quando encosta em mim, sinto o meu mundo parar. Quando encosta em mim, falta o ar, custa respirar. E eu só quero estar aqui, juntinho a ti, mais ninguém. Você estava na casa dele. Perto, deixa-me te envolver. Ele gravou com o celular, tá? Ela, como era artista, eu arrumei um cameraman lá em Lisboa. Em Lisboa não, em Setúbal, que era da turma dela. E ele não, ele foi gravado todo com o celular dele. Um amigo dele filmou ele. Mas... E aí depois a gente fez essas intervenções gráficas, tá? Esse então é dos meus últimos clipes, né? Eu também fiz Martinalha, fiz outros clipes também, né? Mas não na pandemia, né? Tem mais uma pergunta da Rosimeia aqui. Rose, gostaria de perguntar para o Jodelli a partir de quando o videoclipe passou a explorar a narrativa. Desde que ele surgiu. Desde que ele surgiu, eu acho que foi lá atrás. Década de 80, né? Mais ou menos, com a MTV. Foi. Não. A MTV ela veio para o Brasil em 90, tá? E ela surgiu lá em 80 e pouco tal. É claro que ali intensificou, porque era 24 horas de música por dia, né? Mas a gente já vem fazendo videoclipe aqui no Brasil desde o começo do Fantástico, com o Newton Travesso. Agora eu li outra matéria também, que é essa matéria que o Newton Travesso fez o Ney Mato Grosso. E o Ciro Del Nero fez o como é que ele chama? O Raul Seixas, tá? Mas assim, desde lá começou a narrativa. É que depois ficou mais historinha, tá? Aí depois, quando foi fazer Paralamas, esse clipe que ele falou dos Paralamas, a gente botava historinha mesmo, sabe? Para ficar mais romântico ou mais engraçado. O Fantástico tinha uma onda assim de que o começo do programa era sempre mais leve. E ele começava naquela época com as músicas dos Paralamas, com as músicas mais engraçadinhas que tinham, porque o rock brasileiro ele começou mais engraçado, né? Mais rapidinho, meio cinema mudo e tudo. E depois o Fantástico ia crescendo, e aí o Medalhão, Simone era mais tarde, né? Então, do começo dos 80 foram assim, mas a gente sempre procurava criar uma historinha. Ok. Nós, se pudermos passar mais podemos mostrar aqui... a minha vertente nova. Vamos mostrar o iBeat? Vamos. Então, só para terminar, e depois do videoclipe, dessa onda toda, que agora o videoclipe voltou otimamente, né? Assim, com o Godzilla, com todos os funkeiros, com várias produtoras, ninguém ganhando dinheiro com o videoclipe, monetizando, né? Mas aí, depois do 2010, assim, eu comecei a ser VJ no final dos 90, assim, comecei a ser VJ, depois entrei nos 2000, já VJzando para todo mundo, Gilberto Gil, Lulu Santos, Netinho, todo mundo, e aí depois, na década de 2010, nós descobrimos o videomapping, e aí, que também é uma extensão, assim, meio do videoclipe, nesse termo de fazer, de criar uma narrativa, de contar uma historinha projetando. Então, eu saí. A gente fecha com o videomapping, então. Então, vamos fechar com o videomapping. Vai ser um festival que eu vou fazer lá em Bitpoca, um festival online de videomapping. Vou projetar nessa parede aí. Esse aí, ele na verdade, ele é uma chamada para o festival, né? A gente convidou geólogos, botânicos,
biólogos, para dar uma aula para a gente fazer as projeções, fazer a criação, entendeu? Então, esse aí, na verdade, não tem o videomap, porque a gente não fez ainda, né? Se você tiver um pouquinho só daquele vídeo do Copacabana Palace? Isso. Aí dá um playzinho só para as pessoas verem o que é o videomap. Boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Obrigada a você, Jodelli, foi uma... Depois disso aí, você já pode chamar o próximo. Tá? Obrigado, Ivan. Estou chamando ele aqui, muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecer você. Esse videoclipe aí foi feito com o Espeto, o DJ Espeto, e uma série de DJs que é um grupo. Eu vou, inclusive, avançar um pouquinho ele. Tá. Pode ser? Eu vou avançar um pouquinho. Onde já temos aqui mais ação aqui, que aí... Tá. Esse aí é uma produção do United DJs, tá? É um grupo de DJs. Nossa, é muito lindo, hein? Desconstrói totalmente a imagem. Totalmente, A gente faz uma máscara gigante que chama Blueprint, tá? Que tem todas essas janelas, todas as formas arquitetônicas. Depois a gente faz um roteiro, separa as músicas, e aí cada artista faz um pedaço, tá? E aí esse United DJs é o grupo. Pessoal aqui no YouTube estão gostando muito. Todo mundo dando parabéns aqui, gostando muito, hein? Ah, que bom! Que bom. Mas realmente é muito bonito, né? Olha que beleza isso, é muito bonito. Então, assim, o Espeto, por exemplo, é porque a minha vida eu me divido entre dirigir musicais, dirigir documentário. O Espeto trabalha na China, dá aula para o chinês, entendeu? Faz mapping na Argentina, ali no Bicentenário, entendeu? Faz mapping gigantes e tudo. Então somos parceiros nessa empreitada aí. Nós vamos fazer juntos também agora em Bitpoca aquele festival, entendeu? Então, aquele paredão vai ser a nossa tela. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Tá Davi. bom. Obrigado, professora. Obrigada a você, Jodelli. Até a próxima. Volte. Até já. Obrigado, Jodelli. O pessoal está adorando. Obrigado. Valeu. O público está respondendo muito bem. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Obrigado a vocês também. Ivan. Foi um prazer. Obrigada, meu amor. Gostei muito da tua parte. Todo mundo gostou muito.